Beleza, pessoal? Então sejam muito bem-vindos a essa live estratégica do MP da Bahia. Quem não me conhece, eu sou Rafael Bravo, tá? Então eu sou mentor na área de concursos desde 2013, já estou há mais de 12 anos, né, atendendo alunos, acompanhando os aprovados, os concurseiros nas áreas jurídicas, né? Comecei trabalhando no meu esquematizado com o Eduardo Gonçalves, né? Até hoje eu faço o meu esquematizado das defensorias da DPU lá com ele. Já devem ter visto algumas publicações minhas também no blog lá do Eduardo Gonçalves, né? E hoje eu trabalho com o meu curso também aqui, né? Além de, obviamente, ter alguma postagem lá com o Eduardo, às vezes eu produzo lá conteúdo para ele também. A gente tem aqui o nosso curso, né? Que é o Método Bravo, tá? Onde eu ensino a estudar, onde eu ensino você estratégia, onde eu bolo um cronograma para você. Eu monto um cronograma, uma estratégia de estudos. Eu faço uma reunião um a um com o aluno para entender a sua dificuldade, aonde que você se encontra atualmente, por que que você não chegou numa segunda fase? Ou se você chegou na segunda fase, por que que não chegou na prova oral, não conseguiu aprovação? Então a gente faz todo um estudo para tentar buscar ali uma estratégia que seja definitiva, para você alcançar a derradeira aprovação. Beleza, pessoal? Muito feliz de recebê-los aqui também nessa live do MP Bahia. Inclusive, né, tem uma aluna minha que passou no MP da Bahia também, que é a Mariana. Vou mostrar aqui uma foto dela para vocês. A Mari, ela foi minha aluna também da mentoria. Aí a Mari aí, para quem, né, tem curiosidade. A Mari está tomando posse aí também, né? Foi nomeada. Não sei se a posse dela já ocorreu, mas ela mandou mensagem. Rafael, fui nomeada no MP da Bahia, então acompanhei ela lá no MP da Bahia, fiz treinamento de prova oral também, uma coisa que eu faço com os meus alunos, né? Quando eles chegam na prova oral, eu faço um treinamento para já colocar nos trilhos, né? E a Mari, muito feliz aí de vê-la assumindo, né, no MP da Bahia, esse cargo tão prestigioso que é da promotoria, tá, turma? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova e, claro, se surgirem dúvidas, mandem mensagem aqui no chat, tá? Fiquem à vontade para mandar mensagem no chat, que depois eu vou respondendo uma a uma, tá bom? O ponto mais importante aqui eu quero falar para vocês como dividir o horário. O que que a gente tem que fazer agora, daqui nos próximos 30 dias, 60 dias aí até a prova do MP da Bahia. A prova vai ser dia 19/10, né? Então a gente tem mais ou menos, né, em torno aí de 2, 3 meses para essa prova. Né? A gente está em 19/8, né? Então 19/9, 19/10, 60 dias aproximadamente para esse concurso. Tá? Então o que que a gente vai fazer nesse prazo? Como que você vai estudar? O que priorizar na divisão de horários, por exemplo, tá? Isso é muito importante. E pensando também no longo prazo. Por quê? Porque você também não quer abandonar o estudo que você está fazendo de longo prazo para promotorias, né, Rafael? Porque se sair um MP Minas de novo, Rafael, se sair um MP Espírito Santo, que é FGV, né? Já foi escolhida a banca do Espírito Santo. Poxa, eu quero fazer. Se sair um MP Goiás, eu também quero fazer, Rafael, esse concurso. Então a gente precisa pensar o quê? Sempre quando você tem uma reta final de prova, você também não escapar por completo, né, da sua meta de longo prazo, da sua organização de longo prazo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então a gente tem que pensar nisso, né? Se eu passar, eu vou para a Bahia para passar, beleza, mas se eu não passar, eu estou ali naquele estudo de longo prazo, tá? Vamos lá, show de bola. Então, já aproveitando aqui as dúvidas, né? A Michelle encaminhou uma dúvida. Prof, tem algum tema que cai bem no MP da Bahia? Tipo, fazendo uma analogia como barragens, que cai no MP Minas. A lei de barragens cai, toda a prova do MP Minas cai a lei de barragens, né? Então, para Bahia, o último concurso teve jurisprudência também. Foi uma prova, tá? Organizada pela Sebrasp, tá? Então, foi uma prova que tinha bastante jurisprudência. O que eu diria para você, na verdade, é foque em jurisprudência, né, que é bem importante. É um tema que eu estou falando com os meus alunos da mentoria. Né? O pessoal que está no Método Bravo, eu já estou avisando eles do MP Bahia, ó, já faz um tempo, desde que a Mari me mandou a nomeação dela no Diário Oficial, até antes disso. Ela já tinha me falado já, Rafael, olha, vão nomear, está prevista a nomeação agora para o meio do ano e querem já publicar edital da Bahia. Né? E na Bahia, pessoal, por óbvio, né, vou dar uma dica aí para vocês. O estado da Bahia, vocês sabem,
né, é um estado que tem uma questão de combate à discriminação muito forte. Então, eu estudaria no edital lá tudo que fala sobre discriminação, racismo, injúria racial, são temas que eu daria uma olhada, tá? São temas que eu daria uma olhada com carinho. Beleza, Michele? Tá bom? Isso aí eu acho que é batata de cair na prova objetiva, pode cair numa segunda fase também, né? Então eu daria uma olhada com carinho, tá? E muita jurisprudência, porque eu acho que o Cefet da Bahia, é claro, eles vão cobrar a letra da lei, que é um campo seguro para cobrar, mas eu acredito que eles vão também tentar, né, lidar com jurisprudência, tá? Beleza? O Uri que pediu aqui, mandou uma pergunta também, uma mensagem bem bacana. Quem irá elaborar a prova? MP Bahia, o Cefet ou a comissão do concurso, né? Olha, eu acredito, né, que a comissão do concurso, não é que ela vai elaborar todas as questões, mas eu acredito que a comissão do concurso vai dar um pitaco sim na banca. Tá? Eles vão falar, olha, poxa, pega mais pesado em penal, ou então, olha, aperta mais nessas questões aqui, tá? Não vai ser 100% a banca da Bahia que vai fazer. Eu acredito que o Cefet vai ter, sim, né, uma certa liberdade para fazer as questões. No MP Rio, por exemplo, a FGV fez questões, né, só que a banca pediu questões com enunciados muito, muito grandes, muito extensos, cansativos. Então foi uma prova mais cansativa no MP Rio, porque, obviamente, teve o dedo da banca ali fazendo uma outra questão, tá? Então, acredito que, aí, ó, o Diogo já respondendo também, a contratada vai fazer a primeira fase, sim, mas eu acredito, tá, Diogo, que a banca, né, a banca do MP Bahia, né, os promotores lá do MP Bahia, eles podem chegar para o Cefet e falar, olha, eu quero uma prova assim, uma prova assado, tal, deixar o Cefet fazer, mas pedir para apertar, né, em alguns temas, algumas matérias, por exemplo, tá? Michele, a última prova foi Sebrasp, antes da prova da Sebrasp, tá? Que foi 2023, né? Por ali, 24. A última prova foi Cefet Bahia, 2000. Aí, ó, responderam, Felipe, 2018, né? É uma prova bem antiga, tá? Eu diria que nem adianta treinar por essa prova, tá, pessoal? Vale a pena você mesmo pegar provas mais recentes de MP e treinar. A gente não vai encontrar, né, prova de Cefet Bahia tão recente assim, mas a gente consegue treinar uma prova ou outra ali com cursinhos, né, e tal, simulado, etc. Tá bom? Então, em relação ao MP da Bahia, gente, vamos lá, né? O que a gente tem no edital? Prova de 100 questões, 5 horas de duração no período vespertino, né? No período ali da tarde, começando por volta de 1 hora da tarde. Tá? Então a gente vai deve ter a prova ali das 13 às 18 horas, mais ou menos, tá? Se atrasar um pouquinho, das 13h30 às 18h30, por ali. Tá bom? Então a gente vai ter 5 horas de prova, A, B, C, D e E, 5 opções na múltipla escolha, e a divisão das matérias são 4 grupos, né? 4 grupos temáticos: constitucional, administrativo, eleitoral, civil, processo civil, penal, processo penal, direitos transindividuais e legislação institucional, todos com 25 questões, tá? Cada grupo com 25 questões. Vou até colocar aqui também esse grupo aqui, cada grupo com 25 questões. Rafael, quanto de institucional você acha que vai cair? Olha, eu acredito que de institucional deve cair mais 5 questões, tá? As outras 20 seriam de direitos transindividuais. Agora, a banca pode vir com uma pegadinha? Pode. Né? Que tipo de pegadinha? Cobrar mais institucional e pegar de surpresa o candidato. O candidato que está esperando, né, um institucional tranquilo, ele vir com legislação estadual da Bahia, pontos específicos e cobrar, por exemplo, 9 questões. Né? Pode ser que venha? Pode ser que venha. Né? Isso pode acontecer? Então, assim, a minha ideia aqui com vocês, conversar com vocês, é trazer também essa visão crítica. Tá? Por exemplo, no TJ Ceará. O TJ Ceará, que aconteceu agora na FGV, a FGV colocou 8 de humanísticas. 8 de humanísticas. Pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém esperava 8 de humanísticas no bloco 3, que tem tributário, tem empresarial, tem administrativo, tem ambiental. Geralmente, esse bloco, você vai ter 3 de humanísticas, 2, 3 direitos humanos no máximo. Né? Veio 8 de humanísticas e, salvo engano, 4 ou 5
de direitos humanos, veio pesado essa parte na prova. Foi uma pegadinha, né? Uma forma da prova inovar. Então, o que eu digo para vocês? A legislação institucional, ela não pode ser completamente esquecida, não, tá? Eu pegaria o edital, daria uma olhada nas leis estaduais e tal. Geralmente, quando a prova ela quer ser um pouquinho mais bairrista, né, selecionar mais candidatos ali que são da Bahia ou próximo da Bahia e estão bem focados nesse concurso, eles colocam legislação, né, colocam um pouquinho mais de legislação institucional com leis estaduais, isso já derruba muita gente boa, né, nessa prova, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Quantos aprovados, Rafael? 61. Eu tive dois alunos, inclusive, fazendo a prova oral no último concurso. Um deles não tinha 3 anos não tinha 3 anos de atividade jurídica, né? Acabou sendo fez a prova oral, né, com mandado de segurança, mas foi eliminado, tá bom? Agora tem a Mariana que fez a prova oral e passou, tá aí tomando posse, né, como promotora da Bahia. Então a gente teve 61 candidatos na ampla concorrência e 15 candidatos, tá? 15 candidatos, candidatos, né, da parte de cotas, tá? Cotas para candidatos negros, tá bom? Então a gente teve aí uma quantidade significativa de aprovados, 76 aprovados. Rafael, você acha que o novo edital vai vir com um bom número de aprovados? Acredito que sim, pessoal, porque a Bahia é um estado muito grande, todo mundo sabe que precisa, né? Então a gente tem essa situação, né, de talvez vir um concurso com mais 60 aprovados, mais cotas, né, 70 aprovados, ok? Porque realmente a carreira necessita, tá bom? E a prova dia 19/10, então, tá aí marcado. Rafael, nesse período, então, o que que você acha que eu devo me organizar, né? Como é que você acha que eu devo estudar? O que que você acha que eu devo priorizar, por exemplo? Primeiro ponto, por que fazer o MP Bahia, né? MP Bahia, primeiro, é um estado que é relativamente fácil de você chegar. Dois, é um estado que precisa muito. Por ser um estado grande, costuma chamar muitos aprovados, como eu mostrei para vocês aqui, mais de 70 aprovados no último concurso. Vale muito a pena. É uma carreira que é bem forte, né? Muita gente fala que é uma carreira estruturada, né? Que tem lá, você vai ser promotor, você vai ter lá um assessor, vai ter um analista trabalhando com você. Então tem uma certa estrutura, né? Então são pontos importantes. Que mais? Ela é uma prova que às vezes não costuma ser uma prova assim, com uma discursiva, né, muito complicada, aquelas provas mais bairristas, por exemplo, Santa Catarina, MP Minas, né, MP São Paulo, que tem umas correções de segunda fase, às vezes muito candidato bom fica na segunda fase e você não entende muito bem por quê, a correção não está muito boa, às vezes a tua resposta é igual ao do outro amigo, o amigo passou e você não, tá? Então a Bahia, pelo menos no último concurso, foi bem transparente, né? E teve uma correção de segunda fase bem assim, vou dizer justa, né? Eu olhei as discursivas dos meus alunos e realmente, até na hora de recorrer, eles fundamentaram bem e tal. Eu acredito que o Cefet Bahia, vamos esperar, seja da mesma forma, tá? Até falaram aqui, Rafael, o Cefet 2018 foi anulado, né? Mas a gente espera que o Cefet Bahia, dos tempos atuais, não, né, enfim, tenha esse equívoco, né? Não acabe gerando esse equívoco de anular, fazer uma besteira muito grande e anular um concurso, tá? Então, geralmente, para a banca anular um concurso desse, ela tem que se esforçar muito, né? Então, o Cefet Bahia, eu acredito que lá em 2018 né, era uma instituição, era uma banca bem mais ou menos. Hoje ela está um pouquinho melhor, tá? Não vou dizer que ela é igual uma CESP, igual uma FGV, porque ela não é. Todo mundo sabe disso. Agora, eu acredito que ela vai aplicar essa prova. A gente pelo menos quer acreditar que não vai ter grandes surpresas, não. Tá bom? Então, é uma prova MP Bahia que eu acredito ela seja até mais isonômica, né? Mais transparente, vamos colocar assim. Eu não quero falar mal dos outros concursos, mas é porque outras provas acabam sendo muito subjetivo, a banca às vezes tem uma predileção lá, enfim, a banca local, e muita gente acaba ficando na segunda fase, não vai para uma prova oral, como eu já tive já, né, de alguns alunos em Minas Gerais, Santa Catarina, MP São Paulo agora, por exemplo, né, tem dois aprovados no MP São Paulo para prova oral, outros acabaram ficando por 2 décimos, 3 décimos, e aí acontece, né, recorrer e seguir em frente, tá? Então, é o porquê de eu fazer a Bahia. Eu acho que a Bahia vai ser
um concurso diferente desses outros concursos assim, Sudeste, Sul, tá? E é um concurso também que você está perto, né? Para quem é dessa região aí, Sul-Sudeste, quem é do Nordeste, nem se diga, né? A Bahia é um estado mais fácil de você chegar, onde você fica mais perto do seu estado de origem. Próximos 30 dias, Rafael, o que você faria nos próximos 30 dias, tá? Eu vou mostrar para vocês depois aqui mais ou menos uma divisão de horários, mas eu focaria, anote aí, em fazer questões primeiro. Eu começaria o meu dia de estudos fazendo questão. Por quê? Para você entender aonde que você está errando. Aonde que você está errando? É claro, a gente vai tentar fazer questões do Cefet Bahia, mas são pouquíssimas, tá? Não vai ter muita questão da banca Cefet Bahia MP, muito difícil, tá? Você pode até tentar procurar MP, magistratura, mas vamos treinar de um modo geral, né, para MP, gente, porque a Bahia, a Cefet Bahia, beleza, mas a Cefet Bahia vai trabalhar com a lei de improbidade, vai trabalhar com direito antidiscriminatório, isso aí a fonte é a mesma. A FGV vai na mesma fonte, a Sebrasp vai na mesma fonte, eles vão na mesma fonte, tá? Então, eu treinaria de qualquer forma, né? Não adianta a gente ficar lamentando a banca, beleza? Deixa os outros lamentarem, vocês aqui vão estudar, tá? Então, eu começaria por questões, beleza? Questões para quê? Para você anotar as leis que você está errando. Você está errando em probidade, você está errando, por exemplo, falências, pode cair, empresarial está dentro de civil, né? Você está errando recursos em processo civil, você faz as questões, né, para depois você ler a legislação, revisar o teu código, revisar o teu material de legislação com direcionamento. Esses 30 dias agora, gente, não dá para você, vou estudar a matéria inteira, tá? Vou estudar a matéria inteira. Não adianta. A gente precisa pegar quais são os temas que eu tô mal. Quais são os temas que, se cair na prova, a minha chance é de errar. Eu estou acertando 30%, 20%, tá? Então, esses 30 dias, próximos 30 dias aí, é para você o quê? Ficar sempre investigando o que você está errando mais e sanando lacunas. Então, eu começaria meu dia com questões, depois eu iria para a letra da lei. Letra da lei, anotem aí. Ler a legislação, tá? Depois, doutrina e jurisprudência. Jurisprudência, geralmente, eu deixo no final do meu horário de estudos, porque você vai estar cansado, né? Você vai estar cansado. Geralmente, jurisprudência é melhor você montar o teu caderno de jurisprudência no horário que você está mais cansado mesmo, porque é uma atividade mais tranquila, tá bom? Então, próximos 30 dias, eu organizaria o meu estudo dessa forma. Que mais, pessoal? Simulados. Procuraria um cursinho de simulados. Como a gente não tem prova antiga, né? A prova antiga da Sebrasp, eu faria a prova antiga da Sebrasp de qualquer forma, eu faria. Por que não, né? Acho que tem que botar para fazer essa prova mesmo sendo de outra banca, até para você cronometrar seu tempo, ver lá questões, por exemplo, da legislação da Bahia que caiu, tá? Então eu pegaria a prova antiga para fazer em casa nesses próximos 30 dias, faria aí pelo menos 2 simulados em 30 dias, tá? De 15 em 15 dias você pode separar um horário do final de semana para você fazer simulado, tá? E fazer simulado, gente, é cronometrar o tempo, é você pegar 4, 5 horas para responder as 100 questões, tá? Responder as 100 questões. Não é assim, vou fazer 20 hoje, 20 amanhã, 20 depois. Aí é treinamento de questão diária. Você não está fazendo simulado, simulando a prova, né? Então, fazer a simulação da prova, pessoal, ajuda vocês a, primeiro, você condicionar o teu tempo para você acabar a prova dentro das 5 horas certinho, sobrando aqueles 15, 20 minutos finais para você passar o cartão resposta limpo. Dois, ele te ajuda a você lidar com todas as matérias no mesmo dia. Você não está ali só fazendo questões de penal, por exemplo. Você vai pegar de todas as matérias. Isso ajuda, inclusive, você a fazer conexões, links com outras disciplinas. Tá? Então é muito bom para você ver a questão de tempo, ter contato com todas as disciplinas, mesmo uma prova. Três, você esquematizar uma estratégia na tua cabeça. Tá? Rafael, eu fiz a prova do MP Bahia. Caramba, constitucional estava impossível. Eu acho que eu vou começar por constitucional, porque ele estava mais difícil. Eu prefiro pegar com a cabeça mais fresca. Ou, Rafael, vou deixar constitucional para o final. Constitucional estava muito difícil. Prefiro pegar o meu foco, minha determinação ali do início da prova e fazer mais civil, penal, administrativo, por exemplo. Vou deixar constitucional para o fim. Isso é uma estratégia? É uma estratégia. Tá? Lá no Método Bravo, eu falo inclusive da estratégia das 3 leituras. Né? A estratégia das 3 leituras.
para você fazer um intervalo estratégico no meio da prova, né? E você até recuperar o fôlego, porque a gente vai cansando, e quando você vai cansando, a banca vai botando pegadinha e você vai caindo. É muito comum os candidatos falarem assim, Rafael, poxa, na primeira metade da prova eu fui bem. Eu acertei 38 questões de 50, 35 de 50. Ou seja, eu ia fazer, se eu fosse nessa pegada, eu ia fazer 70 pontos e o corte está em 69, por exemplo. Pô, legal. Mas aí na segunda metade da prova, acertei 25, já era. Assim, já baixou a nota, não conseguiu chegar no corte, ficou ali 2, 3 pontos abaixo do corte, por exemplo. Então, é muito comum, né, da gente se cansar na prova, tá? Quem fez o MP Rio de Janeiro, Sabrine aí, ó. Quem fez o MP Rio de Janeiro, corte em 60, tá muito animado com o Cefete Bahia. Sabrine, MP Rio de Janeiro realmente foi uma prova muito pesada, né? Aproveitar aqui a reunião, né? Que eu vou passar essa reunião também para os meus alunos do Método Bravo. Um abraço aí para o Haroldo e para o Beto, né? Haroldo, Beto, Débora, pessoal que foi aprovado aí nesse concurso. O Haroldo aí com 65, o Beto também com 64, 65, Débora, a galera que passou no MP Rio. Quem fez mais de 60, Sabrina está certa. Quem fez ali 60, né, que é o mínimo, já vai passar porque foi uma prova bem difícil, uma prova muito cansativa com enunciados longos, tá? E o que eu falo, a importância do simulado está aí, aproveitando o que a Sabrina falou, né, pessoal? MP Rio foi muito cansativa, foi uma prova que muita gente não acabou. O pessoal chutou as últimas 10, 15 questões. Por que que esses alunos, Rafael, né, que você está falando aí, eles terminaram a prova? Eles terminaram faltando 1 minuto, mas eles terminaram. Eles leram todas as questões, responderam e conseguiram chegar lá. Porque treinam simulados. Eles treinam simulado em casa. Tá? Então, um ponto que eu faria aí nos próximos 30 dias é também o simulado. Tá? E planejar o meu tempo de estudos, então, focado em começar questões, leitura da lei, doutrina e jurisprudência. Tá bom? Legal, Sabrine. MP Espírito Santo, né? A gente tem aí a banca FGV, que é uma ótima banca, inclusive, né? Então a banca da FGV, ela é realmente interessante, tá? É uma banca já conhecida, é uma banca que ela costuma ser linear, né? Ela cobra um tipo de prova. É claro, o MP Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, a banca teve o dedo, né, da FGV ali para apontar o que eles queriam na prova. Agora, MP Goiás, que foi FGV, né, a última prova, deve vir no mesmo nível do MP Espírito Santo, tranquilamente, tá? Inclusive, eu treinaria para o MP Espírito Santo fazendo MP Goiás, por que não? Né, provas aí de MP da FGV. Não temos muitas, né, mas dá para a gente selecionar 3 ou 4 dos últimos 2, 3 anos aí para treinar, né, Sabrine? Beleza? Rafael, o que mais fazer? Eu verticalizaria o edital, tá? O que mais fazer aí no MP da Bahia? Pega o edital da Bahia, pessoal, verticaliza ele. O que é verticalizar? Você colocar ponto a ponto, um embaixo do outro. Tá? Constitucional, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Desses pontos, marca de verde o que você já estudou e você acerta bem. Você sente que você acerta bem. Você está acertando 80%, 70% ou mais. Né? 7 de 10, 8 de 10 para cima. Marca de verde. Né? Pega o marcador verde e vai lá e coloca nesses tópicos. Marca de amarelo, né? Marca texto amarelo, aquilo que você estudou mas você não acerta tão bem, você está no meio termo, acertando 5, 6 pontos de 10. Então, 50, 60%, mais ou menos por ali. Tá? Marca de amarelo. E marca de vermelho, o que você não estudou, isso aqui eu nunca estudei, nunca cheguei até aqui. Rafael, essa lei nunca li. Ou você até estudou essa lei uma vez na vida, mas faz muito tempo que você não lê aquela lei. E você erra muitas questões, mais da metade você está errando, ou seja, você acerta menos de 50%, tá? Ah, acerto 3 de 10, 4 de 10 é vermelho, tá? Por que isso? Para você categorizar o que você já estudou da Bahia e o que falta estudar, o que você acha que deve focar mais nesses 30 dias. Então, a primeira coisa, saiu um edital, pô, legal, saiu um edital que eu quero muito, Rafael. Poxa, eu me imagino na Bahia, pô, já penso até numa cidade que eu moraria,
já penso eu sendo promotor lá no estado da Bahia, como seria a minha vida, mudar com a minha família, enfim, construir família lá. Bacana, legal. É um concurso que você quer muito? Já pega o edital, pega o conteúdo programático, verticaliza ele e vê o que que você já pegou, o que que você não pegou. E isso vai te ajudar, inclusive, a manter um foco no futuro, né? Para você também não entrar de cabeça no MP da Bahia e deixar de lado uma base de civil que você tem que construir, tá? Rafael, eu estou estudando contratos em direito civil. Eu não vou conseguir chegar até o final de direito civil, porque a prova é daqui a 2 meses. Concordo com você, não dá. Agora, o que você pode fazer? Tá? Você pode colocar um marcador de livro no teu material que você parou em contratos, para ali em contratos, tá? Ou então termina a teoria geral dos contratos se estiver perto de terminar. E aí você pula para família e sucessões. Depois da prova da Bahia, você volta para contratos espécie, responsabilidade civil e reais. Tá? É uma questão de disciplina. Pode fazer? Você pode fazer esse pulo? Pode. Desde que você tenha o compromisso depois da prova de você voltar de onde você estava. Né? Eu vou voltar ali de contratos e vou seguir em frente. Beleza? Tranquilo? Rafael, não quero fazer esse pulo. Então, vamos continuar de onde a gente parou. Contratos, responsabilidade civil, reais. Rafael, cheguei em reais e a prova aconteceu. Não tem problema. Vamos ver se a gente consegue. Não conseguiu? Continua. Reais, família, sucessões. É chegar no final da matéria. É chegar no final da matéria. Beleza, pessoal? Aqui no Método Bravo, eu vejo muita gente trocando de material. Né? As pessoas me procuram para eu fazer uma estratégia de estudos, para eu analisar o que está dando errado. Né? Eu que já conversei com muita gente, já fiz reunião com vários aprovados, vários candidatos também, sempre tem alguns erros mais comuns. Né? Um comum assim de ver é aquela pessoa que às vezes ela está com o material dela, está montando lá um caderno, está estudando tal. Chegou um concurso que ela quer muito. Nossa, eu quero muito MP Bahia. Ela pega os cadernos, o material, o livro dela, bota de lado e vai no reta final do curso X. E aí você começa a ver o PDF do curso X, assiste a aula do curso X. E esse material aqui ficou incompleto e você esqueceu ele. Você bota em cima de um armário, pronto. Aqueles 6 meses, um ano que você estava ali estudando aquele conteúdo, aquele curso e tal, subiu no telhado, subiu no telhado, entendeu? Então, não faça isso, né? Eu estou aqui justamente para falar isso para vocês, né? Dá para fazer uma estratégia de estudos? Dá para chegar na Bahia com mais chances e alcançar uma segunda fase, por exemplo? Dá para chegar. Não precisa sacrificar o que foi feito até aqui, tá? Não caia no chamado ciclo de estudos vicioso, que é quando você fica trocando de material, trocando de curso, e você não chega no final da matéria. Não chega no final da matéria, tá? Eu estava conversando outro dia com uma aluna, por exemplo, que ela, poxa, 10 anos estudando para MP, para Ministério Público. Eu falei para ela, poxa, você estudou empresarial? Não, não tive tempo. Eu falei, pô, tu não teve tempo de estudar empresarial? 10 anos estudando? Claro que teve. Né? A questão toda foi que ela mudou de curso, mudou de material o tempo todo. E empresarial, por exemplo, que é importante para São Paulo, que cai nos MPs ali duas, três questões e pode salvar a tua pele, essas duas, três questões, né, salva a tua pele, ela não pegou, ela, né, boicotou aquele estudo. A verdade é essa. Quando ela começou, quando eu falei para ela assim, olha, vamos estudar empresarial, dá uma oportunidade de ganhar uma noção básica em empresarial, não precisa ser, você não precisa ser o Santa Cruz, não, o Fábio Ulloa, não, só precisa de uma noção geral daquilo ali. Né? Dá a oportunidade de você estudar uma sinopse, ler as leis e tal, estudar com calma. Ela foi para a segunda fase do MP São Paulo 2 vezes, foi para a segunda fase do MP Minas. A segunda fase começou a se abrir para ela, olha aí, que bacana. Rafael, qual a pontuação média em cada matéria você considera que o candidato tem base ou não? Sabrine, muito bom, muito legal. Sabrine, eu diria que você tem base na matéria se você acerta ali intermediário, sabe? Tipo, em torno de 6 a 7 pontos, você tem uma base na matéria interessante, tá? Não é um 8, 9, mas você está ali, né? Você pegou uma noção geral da matéria, às vezes você está errando besteirinha. Você poderia estar fazendo 8, 9, mas está errando algumas besteiras. Então é questão de revisão, de você revisar, de você estudar. Agora, Rafael, eu estudei a matéria, mas eu não entendi muito bem. Parecia grego para mim. Por exemplo, eu li empresarial, achava chato.
não compreendia muito bem, tá? Então, Rafael, peguei empresarial, não estou entendendo nada de empresarial. Mas eu li o capítulo, eu li o livro, li meu material, bacana, legal. Só que eu estou fazendo 3 de 10, 2 de 10. Isso é ter base? Não. Aí não tem base. Aí você tem que chegar, pegar a matéria, ler de novo a matéria, ou então faz o que eu chamo lá no método Bravo de revisão externa, né? Quando você tem uma matéria que você estudou, mas ela não está entrando na tua cabeça, não está entrando na sua compreensão, né? É muito comum. Eu li, mas eu não compreendi. Então tudo virou decoreba. Enfim, eu não consigo entender a lógica da lei. Se cai uma questão que é para raciocinar, eu erro. Então faz uma, a gente chama de revisão externa, que é você mudar a fonte, né, da matéria que você está estudando. Tá bom, Sabrine? Mas eu diria isso. A minha experiência me fala, né? A minha experiência me diz que se você está acertando ali 6, 7 pontos da matéria, você está com uma boa base, tá? Se você está acertando menos de 50%, você pode ter lido aquele conteúdo, mas falta um pouco mais de compreensão, de aprofundamento. Então, vale a pena você revisar aquele conteúdo com mais carinho, tá? De nada, Sabrine. Dúvidas, pessoal? Dúvidas até aqui? Urique, Diogo tá aí, Diogo. Seja muito bem-vindo. Felipe, Ana Carolina, Michele, né? Manda mensagem, pessoal. Né? Tem dúvida? Tô aqui, ó, 13 anos como professor, 15 anos como vivendo concurso, né? Se você contar a minha vida de concurseira também, né? Concurseiro aí para as carreiras jurídicas, eu tô há mais de 15 anos, né, nessa vida. Já vi de tudo um pouco. Então mande aí sua dúvida, tá bom? Professor, alguma dica para quem estuda e tem pouco tempo para essa reta final? Show de bola, Ana Carolina. Olha, quantas horas você teria disponível? Né? É claro que o primeiro ponto que eu falo para você é: vamos tentar analisar nosso dia a dia. Pega a tua agenda, analisa a tua agenda e vê se por acaso você não consegue mais 30 minutos, mais 1 hora no final do dia. Né? Às vezes a gente, com um pouquinho de organização, a gente consegue liberar mais tempo, né? Às vezes você vai falar, Rafael, eu faço academia todo dia, eu treino atividade física todo dia. Eu vou fazer segunda, quarta e sexta, que daí na terça e na quinta eu libero mais um tempinho. Pode ser? Pode. Claro. Agora, Rafael, não tem como, né? Eu não tenho como estudar mais, eu consigo 2 horas por dia. O que que você me recomenda? Meu foco, tá, Ana Carolina, é você fazer questões e ler a letra da lei nesse período, tá? Doutrina, jurisprudência, né? A doutrina eu deixaria de lado um pouco, a jurisprudência tentaria estudar mais no final de semana, tá? Mas foco mais em questões e legislação, tá bom? É isso, inclusive, que eu posso fazer para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um quadro, né, de como dividir os meus horários, mas se você tem interesse de ter uma reunião individualizada comigo, chegar e falar, Felipe, poxa, vamos lá, o que que você fez aqui da tua vida até agora? Peguei o questionário do Felipe, li. Felipe, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, Felipe. Vamos fazer uma estratégia aqui de 4 semanas para a Bahia, por exemplo. Se você quer ter nessa orientação também, manda mensagem no direct do Instagram, tá? Bota lá, Rafael, pô, fala da mentoria para mim, né? Que eu vou conversar com vocês sem problema nenhum. E aí eu faço a estratégia, né? Quando na mentoria, assim, eu sento, porque pode variar. A Sabrine, ela pode ter dificuldades diferentes do Felipe. A Ana Carolina, ela pode ter uma matéria de afinidade que é diferente da afinidade que o Diogo tem. E aí isso muda a nossa estratégia de estudos, né? Vai ser, por exemplo, para Ana Carolina, é melhor colocar penal na segunda. Para o Diogo, não. O Diogo vai ser, né, um outro estudo ali. Às vezes, para o Diogo, inclusive, não colocaria a lei mais para o final do dia, colocaria ali jurisprudência depois das questões. Então, vai muito de cada um, pessoal. É por isso que eu falo para vocês: ah, Rafael, poxa, mas como é que. Poxa, eu queria que você dividisse meu tempo e tal. Gente, olha só o questionário que eu passo para eu levantar o teu tempo. Olha lá. É nome, é estado civil, se você tem namorado, casado, olha lá, como é que foi tua vida, como é que foi passar na OAB, qual foi faculdade, qual o teu, né? Então as pessoas elas escrevem, ó, o conteúdo, né? Como foi as últimas provas, qual é o teu material, quais são os teus livros e tal. Então tudo isso eu analiso, vou marcando lá com grifo para fazer divisão de horários. Então muita coisa influencia,
né? Muita coisa influencia. Eu vou passar aqui, obviamente, uma divisão base, mas cada um tem a sua afinidade, né? Vai ter um pouco da sua dificuldade, tá bom? E lá na reunião o pessoal curte muito as reuniões. Não sei quem me segue lá no Instagram, mas eu coloco foto de algumas, né? Eu não coloco de todas, não. Mas um ou outro aluno, quando dá tempo, vou tirar uma foto da reunião. Pode ser? Pode, professor. Eu tiro, coloco lá. E isso dá muita ideia para a pessoa, né? Diferente. Rafael, eu nunca tinha estudado assim. Poxa, eu não pensei de estudar dessa forma. E às vezes você estudar dessa forma vai fazer você chegar em segundas fases, que nem o Haroldo chegou com 65 pontos no MP Rio. O Beto ele está com problema. Ele não sabe se faz MP Rio ou segunda fase do MPF, porque ele passou nos dois. Então ele vai ter uma colidência de datas, muito provavelmente. Né? Olha aí que é o problema bom, né? É aquele problema que você está passando em segunda fase, mas o calendário está batendo. Né? Enfim, então se você quer chegar também que nem esse pessoal, às vezes um detalhezinho, né? Um ajuste, um aperto ali de parafuso faz você aumentar a tua nota, né? Ou então faz você errar menos para você alcançar a aprovação mais rapidamente. Tá bom? Professor, o que me preocupa seria a segunda fase, colidir com a primeira do MP Goiás e MP-DFT, tendo em vista a possibilidade dessas provas serem em janeiro, né? É, Deixa eu ver aqui, acho que eu passei alguém. Professor, alguma dica para quem estuda tem pouco tempo de reta final? Ana Carolina, eu respondi, né? Eu pegaria ali, por exemplo, 2 horas por dia, Ana Carolina. Estou chutando, tá? Não sei quantas horas você tem, né? Mas eu pegaria, primeiro, para quem estuda e trabalha, eu tentaria focar meu estudo de manhã, antes de ir para o trabalho. Porque geralmente de manhã a gente está com a cabeça mais fresca e rende mais, né? Nem que eu tenha que acordar mais cedo, acordar às 5 da manhã para começar a estudar. Pegaria essas 2 horas, focar mais em questão em lei seca, questões de lei seca. Tem mais um pouquinho de tempo? Jurisprudência, montar o caderno de jurisprudência, tá? Eu até falo com os meus alunos, monta um caderno de jurisprudência, pessoal. Vai estudar jurisprudência? Monta um caderno, sistematiza o caderno, né? Isso aí eu ensino lá no método também, tá bom? Prof, é necessário ver a jurisprudência do MP Bahia? Você está dizendo enunciados do MP Bahia? Olha, Uric, mais para a segunda fase, tá? Eu daria uma olhada mais para a segunda fase, daria uma olhada nos enunciados, sim, né? Mas dentro de direito institucional, tá? Mas eu acho que a grande chance é de cair na segunda fase. Como a banca Cefet Bahia é uma banca um pouco desconhecida, tá? Pode ser que caia um enunciado, até pode, mas é pouco provável a gente dar uma olhadinha só por alto. Eu daria uma olhada por alto, assim, só para ver o número, né, de conteúdo que tem dessa parte. Ah, são, sei lá, 100 anunciados. Eu consigo ler na semana de véspera, tirar ali 1, 2 horas para dar uma folheada? Então, eu vou dar uma folheada na semana de véspera só, tá? Não, não perderia muito tempo com isso. Professor, o que me preocupa, então, o Diogo falou aqui para mim, o que me preocupa é a segunda fase da Bahia colidir com Goiás e MPDFT, tendo em vista a possibilidade das provas em janeiro. Aí, Diogo, infelizmente, é o pior da vida do concurseiro, tá? Eu tenho alunos que, infelizmente, é isso. Eles passam para várias segundas fases e tá colidindo, ou então assim, uma segunda fase perto da outra, você tem uma semana de intervalo, 15 dias de intervalo, você nem consegue respirar direito, né? Você bate no teu estado de origem e você já vai viajar para outra prova, né? Por exemplo, eu tive aluno meu fazendo TRF5 e aí eu tinha TJ Tocantins no meio. Agora, esse final de semana tem TRF1. Então, ó, 3 provas que ele está fazendo. É loucura, né? Então, tá bem puxado, né? Ou então, aluno meu, TRF5 e já vai ter MPF também, né? Então, tá bem puxado. Pode colidir ou pode ficar próximas datas, não tem jeito. Você acha que vale a pena fazer Bahia? Faça. Não, não dá para a gente viver de ansiedade. Faça a prova. Faça a prova. Se você passar para a segunda fase, o que eu torço muito para acontecer, beleza. Passei para a segunda fase. Rafael, realmente as provas colidiram. Aí a gente esquenta a nossa cabeça, tá? Agora, hoje, trabalha com o que você tem no Diário Oficial. O Diário Oficial é um edital só, MP Bahia, beleza? Vai lá e faz. Depois a gente pensa nisso, tá bom? Beleza? Um dia de cada vez, Diogo. Um dia de cada vez. Ana Carolina, eu acho que eu te ajudei já respondi o Diogo também, né? E respondi o Uric. Agora, vamos lá. Estou pensando em abrir mão do MP Bahia e focar em Goiás e DF. Trabalho no MP Goiás e moro no DF.
Ó, Diogo, você, assim, abrir mão, pode abrir mão? Claro, isso é uma coisa muito pessoal, né? Se você está aí perto de duas provas que vão acontecer, você está, poxa, em Brasília, são duas provas aqui, ó, do lado, Goiânia, do lado, pego o carro, vou lá, faço a prova, DF, estou aqui para fazer a prova, legal. Agora, eu, particularmente, Diogo, eu faria MP Bahia, tá? Eu faria MP Bahia. Até porque, se as provas de primeira fase do DF de Goiás acontecer em janeiro, você vai ter um intervalo razoável, né? Um intervalo bom ali, tá? E, bem ou mal, é um aquecimento também, né? A prova da Bahia vai te botar no ritmo de prova para você encarar esses outros dois concursos, né? Não raras vezes, tem aluno meu, por exemplo, que fala, Rafael, eu fiz o concurso do TRF1 e caiu uma questão do TRF1 no TJ Ceará. Repetiu uma ou duas questões, pô, igual, só mudou o nome lá da pessoa. No nome era Mariazinha, na outra prova era Joana. Pô, beleza. Mas era o mesmo esquema, caiu. Então, às vezes, você vai estar fazendo não MP Bahia, e daqui a pouco você vai ver, nossa, caiu aqui um artigo no MP Bahia, está caindo aqui no DF. Tá? Lembrando você que MP DF também teve o dedo da banca. A banca local fez a prova. Tá? Não foi banca organizadora, foi a banca local que fez a prova e Direito Civil veio puxadíssimo em doutrina, né? Veio muita doutrina em Direito Civil. Rafael, como posso delimitar o estudo de jurisprudência nessa reta final? Devo focar nos informativos do último ano? Felipe, sim, eu daria uma olhada, na verdade, nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, tá? E súmulas, eu também daria uma limitada. Eu pegaria as súmulas mais recentes para ler, tá? Não precisa ler súmula 200, isso não precisa, tá? Mas eu pegaria ali as últimas súmulas, né, de cada tribunal para dar uma lida, tá bom? E se você tem 2 anos, né, de estudo de jurisprudência, né? Lá no Método Bravo eu ensino como você vai fazer um caderno para cada matéria de jurisprudência. Então, geralmente, você revisa rápido. Se você tem um caderno montado, você vai ler ali na semana de véspera esse caderno. Você vai pegar lá, tá, entendi. Isso aqui é constitucional, isso aqui é mais importante de ECA, isso aqui é mais importante de fusos, beleza. E você está bem montado para essa prova, tá? Mas eu diria que esses cadernos, se você tem 2 anos de estudo ali para trás, de hoje para trás, você está muito bem. Tá bom, Sabrine? Contratar mentoria logo mais. Ah, legal, Sabrine, seja muito bem-vinda aí, né? Quando você quiser, a gente vai ter a nossa reunião, tá, Sabrine? Você entrando no Método Bravo, você vai ter uma reunião só eu e você, né? E a gente conversa. Eu vou olhar todo o teu questionário, tudo que você respondeu. Eu estudo, eu monto o cronograma, né? Então tudo passa só pela minha mão mesmo para eu trabalhar contigo. É, Ana Carolina, beleza, respondi aqui. O que mais focar repercussão geral, recurso repetitivo, júris em tese, súmulas ou informativos? Ou tudo junto, equilibrando os dias? Boa pergunta, Sabrine. Boa pergunta. Olha, o que mais cai na prova objetiva é súmula e informativos, julgados de informativo, tá? Repercussão geral, recurso repetitivo. Isso aí tem tempo para você estudar. Tem um tempo específico da tua preparação para estudar, tá? Que é quando eu faço uma estratégia para o aluno de segunda fase, tá bom? Que daí eu coloco isso. Agora, para vocês aqui, a gente está focando na prova objetiva da Bahia. Então, é mais informativos e súmulas, beleza? Rafael, e jurisprudência em teses? Tem alguma matéria que vale a pena? Consumidor. Consumidor vale a pena dar uma olhada em jurisprudência em teses, tá bom? Isso aí eu daria uma olhadinha. Pode anotar aí, consumidor, eu daria uma olhadinha. Né? Tá dentro obviamente, direitos transindividuais. Né? A gente tem aqui direitos transindividuais, ó, e aqui abarca, né? Eu não sei agora se o consumidor está aqui ou está em direito civil também, mas abarca, né? Com quantos pontos do corte o senhor acha importante começar a ir fazer prova? Michele, excelente pergunta, tá? Olha, eu diria, Michele, que se você está em torno de 7 pontos, 6 pontos do corte, vale a pena viajar, tá? Mais ou menos nessa faixa. Vale a pena viajar, beleza? Agora, se você está a 10 pontos do corte ou mais, Rafael, estou a 12 pontos do corte. O corte foi 70 pontos, eu estou fazendo 58, eu estou fazendo 56. Aí vale a pena você refletir.
Você vai conseguir fazer essa diferença de 12, 14 pontos em 2 meses? Talvez não. E você vai gastar dinheiro viajando, né? Então, o que eu ensino para os meus alunos aqui do método? Não saia gastando dinheiro o tempo todo. Porque uma viagem dessa para fazer prova, miseravelmente, é 2, 3 mil reais. Não é isso, pessoal? Porque você vai pagar a passagem aérea está muito caro, hotel está caro também, né? Então, hotel, você vai gastar ali 300, 400 reais numa diária, você vai acabar ficando um dia, 2 dias no local, tá? Passagem aérea, 1.400, 1.500 reais, fora Uber, fora alimentação, né? Então, miseravelmente, você vai gastar aí 2 a 3 mil reais. Né? O que eu ensino os meus alunos? Eu ensino os meus alunos a não gastar dinheiro, né, sem pensar, sem refletir. Né? Inclusive, alguns até economizaram comigo, porque eu falei, gente, vocês estão viajando para fazer prova acertando 50 pontos. E aí você tira um final, você perde sexta, sábado, domingo para fazer a prova, né? Que poderia ser uma sexta, um sábado e domingo, que você está estudando civil e avançando na matéria, por exemplo, para terminar as matérias. Então, se você está fazendo 58 pontos, por exemplo, está mais de 10 pontos do corte, é porque ainda falta a base. Falta você terminar a matéria, entendeu? Então, eu Rafael, né? Obviamente é do julgamento de cada um, é uma coisa subjetiva. Você pode entender o seguinte, Rafael, mas eu errei esses pontos todos, mas é porque eu estava distraído no dia, mas eu tenho muito conteúdo estudado. Eu fiz uma outra prova e estava melhor, fiquei só 7 pontos do corte, por exemplo. Beleza, aí é uma coisa subjetiva, você vai avaliar. Mas eu, Rafael, tô 10 pontos do corte, eu não viajaria. Eu tentaria segurar um pouco meu dinheiro aqui, meu tempo, minha energia para avançar mais nas matérias e me preparar para Goiás e DF, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos esse é o patamar, tá, Michele, que eu penso, tá? E é o que eu digo para vocês, assim, como eu falei para vocês, estou bastante tempo nesse mundo de professor, de concurso. Geralmente, quando você está acertando 5, 6 pontos do corte, você consegue, em 2 meses, correr com as suas lacunas, né? É o que eu gosto de fazer muito no Método Bravo. Eu gosto de entender aonde você tem afinidade e onde você não tem para depois chegar e falar, olha, Sabrine, foca nesses pontos aqui dessas matérias para essa prova. Né? Ou então chegar para o Diogo e falar, Diogo, pega essas matérias aqui, estuda isso, esse ponto e esse ponto. Tá? Por exemplo, para o meu aluno que foi fazer a segunda fase do TRF5, né, o Vinícius, eu falei para ele, Vinícius, estuda tema 1, 2, 3, 4 do STF, que fala de medicamentos, judicialização da saúde, medicamentos. Isso aí, pô, é batata que vai cair. Estuda infiltração de agentes e direito ambiental, porque se forem pegar no teu pé, vai pegar no teu pé em direito ambiental também, que é meio fora da curva. Não deu outra, TRF5. Dissertação de 120 linhas sobre o tema 1, 2, 3, 4. Depois perguntava sobre agentes infiltrados e os crimes do ECA. Eu falei, olha aí, infiltração de agentes. E outra questão, diferencie meio ambiente artificial de meio ambiente cultural e por que a importância das distinções entre os meio ambientes. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Às vezes eu vou olhar para o quadro horário de vocês, para a estratégia, vou falar, Diogo, ataca mais aqui, ó. Eu focaria nesses pontos aqui, entendeu? Sabrine, você tem uma dificuldade diferente. Então eu tentaria pegar essa matéria e nessa matéria eu faria essas anotações aqui, porque eu acho que isso vai te dar mais base, entendeu? Então é muito por aí. Eu gosto de trabalhar mesmo caso a caso, tá? Beleza, pessoal? E eu vou até colocar aqui, ó, né, uma divisão de horários do que eu falei. O que que eu falei para vocês? Né? O que que eu falei para vocês? Para quem tem aí 4 horas de estudo, 5 horas de estudos, tá? É claro que vai variar, né? Vai variar. A Ana Carolina, por exemplo, falou: Rafael, eu trabalho, eu estudo, eu não vou ter tantas horas assim, eu vou ter 2, 3 horas. Beleza. Né, o que eu colocaria aqui? Questões. Eu começaria meu dia ali 1 hora de questões, fazendo 20 questões. Né? Eu pegaria 2 horas de letra da lei, tentaria ler 3 leis diferentes. Tá? Aí eu coloquei aqui só para ilustrar, tá, pessoal? Vocês podem usar essa ilustração, mas vocês podem também colocar as matérias que vocês preferirem. Tá? Mas isso aqui é só para ilustrar uma divisão de horário. Depois, né, sempre botando um intervalo, né, botando um intervalo ali, pô, estudou 1 horinha, tira um intervalo de 20 minutos. Estudou 2 horas de letra da lei, tira um intervalo ali de 30 minutos, toma um café, alguma coisa. Revisão de temas doutrinários, né? Agora,
é aquele ponto de, Rafael, vale a pena eu avançar na doutrina e pegar pontos que eu não estudei? Depende. Como eu falei para você, se você não leu Família e Sucessões, você pode pular e ler esses temas que são muito importantes para o MP, tá? Outras matérias, dependendo de onde você está, eu diria para você, não, só revisa o que você já estudou, não avança. Né? Então tem isso também, tá? Eu colocaria uma doutrina pelo menos por dia, temas importantes da doutrina um, uma segunda doutrina na terça-feira, uma terceira doutrina na quarta, e assim em diante. Cada dia ali com uma doutrina, tá? E aí você pode pegar, por exemplo, o dia que você rende mais, o dia que você está mais disposto, botar uma matéria de dificuldade para você. Tá? É isso que eu faço. E o final do meu dia, fazer o caderno de jurisprudência que eu ensino, né, o pessoal a fazer. O que eu digo para vocês, leia, né, julgados e tal, e monte por matéria, um caderno por matéria, constitucional. O que é importante de constitucional dos últimos 2 anos? O que saiu aqui? Né? E aí você vai montando esses cadernos, porque você vai chegar na prova já tendo. Se você já tem caderno, né? Se, por exemplo, aí o Felipe já tem o material dele de jurisprudência montado, então pega o teu material de jurisprudência e estude, né? Sem problema nenhum. Nesse 30 minutos aí é 1 hora de jurisprudência no final do dia, tá? Eu boto 30 minutos a 1 hora porque vai de cada um, né? Tem gente que rende mais no final do estudo, tem gente que rende menos, vai estar mais cansado, sem problema nenhum. No domingo, eu deixaria um tempo para fazer simulado, né? Um domingo sim, um domingo não. Vou fazer um simulado ali 4, 5 horas da Bahia. Ou então eu vou pegar uma matéria que eu estou mais atrasado. Vamos supor que é civil. Civil, poxa, eu estou em contratos e eu quero ler Família e Sucessões. Eu estou atrasado em civil, quero dar um gás em civil. Vou pegar domingo 2, 3 horas para ler bastante civil e terminar pelo menos esses pontos, para eu chegar na Bahia com Família e Sucessões estudado, por exemplo. Pode ser? Pode ser. Beleza? Sabrine, peço perdão aos colegas por tantas perguntas. Nada, Sabrine, todo mundo aqui né, a gente aqui compreende, né? Todo mundo tem a sua dúvida, está aqui para crescer. Mas vou para mais uma. Prof, simulei em casa o MP Maranhão. MP Maranhão. Ah, inclusive um abraço para o João. João, meu aluno, no Maranhão, ele está em segundo lugar com 83, acho que ele está com 83 pontos, né? Lá no Maranhão, João. Show de bola. Boa prova essa, inclusive. Caiu bastante lei estadual do Maranhão. Olha aí o que eu falei para vocês. Bahia também pode vir assim, tá? Maranhão caiu bastante lei estadual. Não é, Sabrine? Confirma aí para mim. Em casa, no MP Maranhão, tirei 72 e 75. MP Mato Grosso do Sul, fiz a prova real e 8 pontos abaixo do corte, considerando a banca da Bahia. Acha interessante focar nessa prova? Mesmo tendo foco no MP Espírito Santo? Olha, Sabrine, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Se você está simulando em casa e você fez um 72, 75, você estaria no corte ali do Maranhão, né? O corte do Maranhão está 73, 72, tá? MP, MP Mato Grosso do Sul, né? Você ficou 8 pontos abaixo do corte, mas o simulado em casa do Maranhão já demonstra um certo crescimento. Eu continuaria fazendo simulados, por isso que a importância de nos próximos 30 dias você fazer mais simulados, até para você ver o termômetro, né? Se tua nota está se mantendo constante nos 70 e poucos pontos, tá? Mas eu acho sim interessante você fazer a Bahia, tá, Sabrina? Até porque o estudo que você adiantar agora vai te ajudar no MP Espírito Santo. Pensa comigo, Sabrine, vamos supor, tá? Eu estou na suposição aqui, porque eu preciso estudar a vida de cada um, né? Como eu falei para vocês, lá no Método Bravo, eu mando um questionário para você com várias perguntas. Eu pergunto quais são os seus materiais, como é que foi, quais foram as últimas provas que você fez, quais foram os seus acertos, qual material você utiliza para estudar. Você tem livro, você tem PDF de cursinho, né? Quais matérias você tem dificuldade, quantas horas você estuda por dia. Então eu faço várias perguntas, né? Até questões mesmo pessoais, né? As pessoas ao seu redor te apoiam para passar em concurso ou não, né? Então eu tô sendo assim, eu tô chutando a esmo, tá? Não sei como é que é a vida da Sabrina. Mas vamos supor que a Sabrina não terminou Família e Sucessões. Sabrina, se você agiliza, se você usa a Bahia como combustível, como lenha, para você avançar mais rápido na matéria, estudar, não vou estudar civil, vou terminar civil. Você concorda comigo que mesmo sendo uma banca diferente, Cefet, mas você vai pegar aquele conteúdo de sucessões e família e esse conteúdo vai cair no Espírito Santo também? Vai, não vai? Porque o Código Civil é um só, né? O Código Civil é um só para o Cefet Bahia e para a FGV, né? Ambos vão utilizar o mesmo código, tá?
A cobrança, claro, o enunciado pode mudar um pouquinho, a redação do enunciado e tal, beleza. Mas se você estuda família e sucessões para a Bahia, você usa a Bahia como combustível, a tendência é você chegar no MP Espírito Santo com mais conteúdo estudado, revisado, né? Às vezes é até legal você fazer uma prova para você ganhar mais ritmo de estudo, porque quando a gente não tem edital, às vezes a gente fica meio devagar, meio leve, o estudo não rende tanto, né? Então, eu faria isso, tá? Beleza, perfeito. Fiz o último Enem, fui habilitado com 75%. Boa, Uric, parabéns, né, pela aprovação no Enem, muito bom. Também tem alguns alunos aí, o pessoal fez mais de 60 pontos, 61, 64. Inclusive, quem faz promotoria, eu falo, o pessoal do MP passa no Enem também, porque daí você abre o teu leque, né, para a magistratura do seu estado. Boa base para o Enem? Com certeza, Uric. Com certeza. Se você passou no Enem com 75%, é porque você tem um bom conteúdo em civil, penal, você tem um bom conteúdo em constitucional administrativo. Então, sim, faça o MP Bahia. Tá? Faça o MP Bahia. Eu faria com certeza. Claro, pegaria essas matérias aqui, né? Tutela coletiva, ó. Você está vendo? Tutela coletiva, pegar um horáriozinho de processo coletivo, outros de material coletivo, para você estudar. Por exemplo, ECA e CDC pode estar num desses horários aqui de tutela coletiva. No outro horário de tutela coletiva, saúde, educação, idoso e PCD, né? Você pode dividir, inclusive, tá? Mas eu pegaria mais essas matérias, né? Processo penal mais aprofundado, né? Porque no Enem, tá? Aí vai muito da estratégia. É importante, Diogo, você ter uma estratégia, você dividir bem o teu tempo, né? Porque o Enem é uma prova importante, demonstra sim que você tem base. Mas para a prova do MP Bahia, você vai ter matérias que no Enem não são aprofundadas, né? Então, processo penal, tá? Difusos. Então, é legal você ter uma estratégia de estudos bem montada, assim, divisão de horário, tá? O que focar, né? Por isso que é importante aí ter uma estratégia mesmo de estudo. Por isso que eu trabalho com isso, né, pessoal? Porque eu gosto de estratégia. Eu gosto de sentar com o aluno e falar, olha, dá para estudar melhor. E aí a gente vai e monta uma estratégia melhor. Se eu considero, o senhor tá na cruz, gente. Chama Rafael, pelo amor de Deus. Fica tranquila, Michele. Considero o corte levando só a nota da prova ou também simulados? Já fiquei perto em alguns simulados. Michele, nos simulados eu considero a nota sim, tá? Se você está simulando prova em casa e você está ficando próximo do corte, Rafael, estou 5, 6 pontos do corte. Vale a pena viajar? Sim, vale a pena viajar. Agora, tudo depende da forma que você simula, tá? Eu diria para você simular a prova imprimindo ela, caneta na mesa, entendeu? Porque também, não, eu estou acertando, mas você está lá no que concurso, né, vendo os comentários depois de cada questão e fazendo 20 questões por dia, você fez uma prova em 5 dias, dividido. Isso não é simular. E aí o termômetro pode estar errado para você, entendeu? Então, o melhor termômetro é você simular a prova o mais fiel possível do concurso, imprimindo a prova, botando uma caneta preta de corpo transparente em cima da mesa, só um copo d'água, bota lá um reloginho lá, cronometrando 5 horas para você responder tudo. Se você está fazendo dessa forma e está ficando perto do corte, sim, vale a pena. Vale a pena você fazer a prova, tá? Legal. Sabrine falou que 9 questões, você ficou 9 questões aí do corte. Eu não sei se eu peguei direito aqui, considerando a banca da. Eu não sei se eu peguei muito bem a dúvida, mas se você está 9 questões do corte, Sabrine, você. Aí, assim, é uma questão mais subjetiva. Você acha que consegue correr atrás desses 9 pontos, faça a prova. Né? Você está meio, no meio termo. Né? 9 questões institucional do MP Maranhão. Sim, sim, era uma questão aberta. Eu lembro que o pessoal reclamou muito. O João acertou 83, e aí eu conversei com ele, né? E ele falou para mim que algumas coisas ele saiu pela lógica, porque ele pensava, pô, na Constituição Federal é mais ou menos assim também. Aí ele acertava, assim, mais ou menos na lógica, né? Porque ele também não conseguiu estudar tantos pontos assim de lei local, né? Lei local foi bem complicado, lei institucional. É isso aí, legislação federal, né? Constituição Federal foi por aí, né? E ele conseguiu responder e fez 83 pontos, tá? Ele fez 83 pontos na prova. Eu acho que ele estava em segundo colocado lá, né? Não lembro agora realmente.
mas eu fico muito feliz por ele. E ele é novo, né? Então, ele fez 3 anos de prática recente aí. Deixa eu ver. Considerando o corte, deixa eu ver se eu respondi. Professor, Ana Passarinho. Tudo bem, Ana? O que recomenda para eleitoral? Tenho muita dificuldade. Ana, mas você tem dificuldade em quê? Em compreender a matéria? Você estuda a matéria e, Rafael, não entra na minha cabeça. Eu leio. O que que você já fez para estudar essa matéria? É importante eu investigar isso, né? Eu sentar. Por isso que o método Bravo, eu sento com o aluno e converso com ele, para eu entender, né? O que que você fez em eleitoral até aqui? Você pegou sinopse para estudar? Você leu a letra da lei? Você chegou a fazer bateria de questão, assim, 20 questões de eleitoral de MP em magistratura? Como é que foi o teu estudo, tá, Ana? Alguns alunos meus, por exemplo, que têm dificuldade eleitoral, estudaram sinopse e não entenderam nada. Rafael, lê a sinopse, mas é tanta regra, sistema proporcional e não sei o quê, e tantos números de deputado, e aí você tem lei de partido político, confundo tudo. O que eu falo com eles é, às vezes vale a pena você deixar a sinopse de lado, já que você já leu ela e não compreendeu a matéria, e tentar ir para um outro meio. Né? A gente chama de revisão externa, quando você procura um outro meio para você estudar, por exemplo, uma videoaula de eleitoral. Né? Aí eu posso indicar, assim, geralmente para os alunos eu indico, né, curso, assim, até algum curso de professor de eleitoral. Não são muitos no mercado, mas tem um ou outro que eu indico, tá? E aí, quem assistiu a aula, assim, depois conseguiu compreender a matéria e acertar 3 de 4, 4 de 4, o pessoal conseguiu desvendar a eleitoral. Então, eu iria muito por esse caminho, né? Se você tem muita dificuldade, eu iria muito por esse caminho, tá? Agora, se você já assistiu a aula, já fez sinopse e tal, já leu a sinopse e está tendo dificuldade, aí realmente é uma questão de investigar melhor, Ana. Porque daí eu preciso sentar contigo e saber, né, assim, como é que você está treinando, o que que você está fazendo no teu dia a dia. Tá? Né, às vezes tem algum detalhezinho que está passando. Falar sobre estudo ativo também, eu falo muito sobre estudo ativo. Beleza? Maravilha, Ana. Tranquilo. Turma, então essa foi a estratégia do MP da Bahia. A partir de hoje, amanhã, enfim, quem for estudar amanhã, né? Amanhã é quarta-feira. Eu já pegaria ali, ó, de manhã cedo, tá? Hoje de noite, né? Hoje de noite eu já entrava na plataforma de questões, já deixava 20 questões preparadas lá para eu treinar de manhã, já separava a minha matéria do dia, as leis do dia, já deixava tudo em cima da mesa para amanhã você começar a estudar com questões, letra da lei e doutrina, tá? E, obviamente, a jurisprudência mais para o final ali da sua rotina de estudos, tá? E aí você vai investigando, fazendo questão todo dia, você vai investigando o que você está errando, vai anotando num papel, né, num papel como esse aqui, pois o que eu estou errando em civil? Eu estou errando contratos, eu estou errando negócio jurídico, eu estou errando decadência e prescrição? Vai anotando. Né, Rafael, estou errando aqui em constitucional, hermenêutica, constitucional e controle. Cai muito, né? Hermenêutica. Na FGV, então, hermenêutica, controle, tá errando? Anota, beleza? Que nem, né, alguns alunos aqui mandam para mim, acho que tem um outro aluno que me mandou aqui, a Mariana aí de novo aí, né, foi aprovado. Teve até aluno que me mandou recentemente, né, o que estava errando. Deixa eu ver aqui. Agora, acho que agora eu não vou saber, mas mandou uma listinha, fez uma listinha bonitinha de qual jurisprudência estava errando, né? Foi bem interessante, que daí eu pude até ajudá-la melhor, né? O pessoal manda foto do estudo, acho que foi, deixa eu ver aqui, a Lívia. Ó, a Lívia, por exemplo, ó, mandou lá, Rafael, constitucional da FGV, o que que eu estou errando? Ó, eficácia das normas constitucionais, competência de ente federado, errei 2 vezes, lei e jurisprudência, tá vendo? Então, né, quando o aluno fala isso aqui para mim, eu já sei mais ou menos o que ele está errando. E eu falo, olha, para esses 30 dias aí, os próximos 30 dias eu focaria nesses pontos. Né? Nesse ponto aqui, no ponto 8, no ponto 9, no ponto 10. Aí eu vou explicando através de áudio, tá? Turma, mais alguma dúvida? Né? Mas fazer uma listinha dessa é legal para você começar a entender aonde está a sua lacuna, tá? Onde está ali a fragilidade do estudo. Todo mundo tem fragilidade, né? Ninguém tem um cobertor 100%. Se tivesse um cobertor 100% cobrindo tudo, o pessoal passava com 100 na prova. Ninguém faz 100 na prova, né? Até o primeiro colocado erra 10, 15 questões, não é isso? Essa é a verdade. Turma, então, se não tiver mais nenhuma dúvida,
mais uma vez, quem se sente perdido, né, na prova do MP da Bahia, se você quer uma estratégia melhor ali dividida, Rafael, o que eu vou fazer cada dia e tal? Rafael, poxa, o que você acha que eu devo focar em ECA? O que você acha que eu devo focar, né, em uma outra matéria? Tudo isso eu preciso analisar, né, a tua trajetória, eu preciso analisar o que você estudou, o que você tem na mão, né? E aí, obviamente, o método Bravo está aí para isso, né? Procurem, manda mensagem para mim, Rafael. Poxa, fala do método para mim lá no direct do Instagram, que a gente vai conversar, tá bom? E essa aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada para os meus alunos também do método, né? O pessoal do método vai ter essa aula. A gente vai ter reunião do método. Eu faço a reunião do método de 15 em 15 dias, então eu vou conversar com eles mais sobre a Bahia também, vai ser bem legal. Valeu, Felipe! Ana, muito obrigado. Sabrine, muito obrigado. Diogo, né, todo mundo que assistiu essa live, espero ter ajudado. Urique, espero ter ajudado também a Michele, o Diogo, né? Toda a turma aí que pôde assistir essa live. Fico muito feliz de tê-los, né, esclarecido aí as dúvidas. Sejam muito bem-vindos aí. Quem for entrar no Método Bravo, a gente vai conversar em breve. Vou marcar reunião, né? E quem não for entrar no método, sem problemas, né? Eu estou aqui para ajudá-los também. Estou na torcida pela vitória de vocês, que vocês alcancem a Bahia e cheguem na segunda fase, na prova oral e na derradeira aprovação. Beleza? Maravilha. Valeu, gente. Então, a gente vai se falando aí até a próxima live, até nosso próximo bate-papo sobre estratégia, né? Nossas próximas resenhas, tá bom? Valeu, valeu, Diogo. Que bom que você me segue. Fico muito feliz aí pelo carinho. Maravilha. Valeu, Ana. Felipe, Sabrine. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.